Campeche explodiu, né? Famílias do Brasil inteiro, inclusive do mundo, como eu falei para o senhor. Existe um projeto para aquele campo? Bom, existe. Ali esse campo da aviação, na realidade, a gente conseguiu desenrolar isso há uns 2 anos atrás, que tinha uma disputa entre a base aérea, a prefeitura, a União, etc., e agora está mais ou menos pacificado. A gente concedeu para a comunidade ali o que se chama de Pacuca, que é uma área que tem ali um projeto de reciclagem, de horta orgânica, etc., Sim. que precisa ser implementado com mais intensidade. O Pacuca está ali há algum tempo e não sai do lugar, quer dizer, tem que ser mais ágil ali, tem que ser mais rápido, as coisas às vezes demoram mais para acontecer ali. Mas nós temos todo o restante da área para desenvolver. Que é muito grande, né? Nós temos o casarão lá, que era o casarão da base aérea e do Zé Perri, que tem uma família que se instalou lá e que nós estamos fazendo um acordo judicial agora para que ela saia. Olha. Há, inclusive, interesse, inclusive dos franceses, a gente fazer um museu ali da aviação. Então, isso é importante. E junto com o Museu da Aviação viria, digamos assim, a revitalização de todo aquele espaço, transformando aquilo num grande parque. O que nós estamos aqui na prefeitura trabalhando é os equipamentos que nós vamos ter naquele parque. O que é importante, aquela ali é uma área enorme, se a gente não fizer um parque e realmente as pessoas se adonem no parque, que a comunidade se adone no parque, não pode simplesmente deixar uma área daquela grande do jeito que está, em aberto, sem fazer nada. Nossa, então, imagina o tamanho do parque que não ia ficar lindo. Então ali tem um projeto grande sim, para que a gente faça uma grande área de ocupação da comunidade, tem projetos para isso e a gente vai encaminhar. O Campeche é uma região que cresceu desordenadamente durante muitos anos. Hoje a gente tem um grande problema no Campeche, que é um problema de regularização fundiária. Nós estamos trabalhando forte para poder regularizar através do que a gente chama de REURB, né? Nós temos um programa que chama Lar Legal, nós temos um programa que chama Floripa Regular, e que nós estamos trabalhando para diversas áreas do Campeche as pessoas poderem ter sua escritura definitiva. Outras áreas do Campeche que nós estamos trabalhando, algumas ruas que historicamente alagam quando tem muita chuva, né? Nós hoje temos mais de 10 ruas em andamento para evitar esses alagamentos das pessoas, requalificação de avenidas. Nós temos lá agora, acabamos de entregar uma creche, que é a creche Pequeno Príncipe, ali no Morro das Pedras, que era um anseio da população há 5, 6, 7 anos, que estava lá o projeto e não saía, saiu agora. Temos um novo posto de saúde para o Morro das Pedras, que vai ser licitado em breve. Então tem muita coisa saindo lá naquela região do Campeche. E a própria revitalização da Avenida Campeche, em parceria com uma empresa privada que tem lá, que vai construir uma ciclovia, melhorar a Avenida Campeche, porque o bairro cresce muito e os investimentos estão sendo feitos. Que legal. Sabe que o senhor comentou sobre o museu? Eu fiz entrevista com um historiador local, que é o seu Hugo Daniel, Adriano Daniel, e a gente comentou muito, porque ele contou sobre a história do Campeche, né, como foi, e aquela região ali que o senhor está falando do museu, e foi um comentário que nós fizemos dentro da entrevista, por que não virar um museu? E que legal que a prefeitura já está olhando para isso. Não, e a gente tem até apoio do governo francês, de outras entidades, o pessoal que é apaixonado por aviação. Nós estamos precisando resolver ali a saída daquela família que ocupou irregularmente o casarão. Pô, que legal para ficar aquilo ali. Poxa, prefeito, a questão de mobilidade dentro do Campeche também é um problema que o novo Campeche, o Campeche, que a comunidade enfrenta, né? A prefeitura tem planos para essa melhoria de mobilidade ali, sendo que tem muito encurtamento de rua? Bom, existem alguns estudos que estão sendo feitos na nossa área de mobilidade, inclusive, eventualmente, alguns binários ali na região, né? O binário, para quem está nos assistindo e não está familiarizado, é quando você pega uma rua que tem mão e contramão e você transforma aquela rua numa direção só. Então, quando você transforma a rua numa direção só, você tem 2 pistas que passam a seguir no mesmo fluxo. Então, você vai para um lado e volta pelo outro. Ah, prefeito, mas vai ficar mais longe para eu sair de casa e voltar para casa. Todas as experiências que a gente tem em Florianópolis, não só em Florianópolis, no mundo inteiro, o que mais importa hoje na mobilidade urbana é o tempo de trajeto, não a distância do trajeto. Então, às vezes, você anda um pouquinho, você anda 10, 20% a mais, mas reduz o seu tempo em 50%. Então, lá no Campeche, fatalmente a gente vai ter que enfrentar, daqui a pouco, binários em algumas regiões, porque você não tem como pegar uma rua de mão e contramão, onde a população cresceu muito, e como eu falei, em alguns momentos de forma desordenada, e você querer ampliar aquelas ruas. Não tem como desapropriar e fazer 4 faixas, onde tem só 2. Então, ali no Campeche, tem uma engenharia de trânsito que está sendo discutida aqui na prefeitura e talvez
alguns binários na região seja uma forma de você colocar. Nós temos aí, estamos acompanhando, que vai melhorar muito o trânsito ali, que é a duplicação da SC 405, que vai do Trevo da Seta até o Trevo do Erasmo, né, em todo o caminho do sul ali. O governo do estado está com esse projeto e nós da prefeitura estamos apoiando e acompanhando para que essa duplicação aconteça, porque você melhora muito aquele trânsito. É o fluxo ali naquele aquele espaço. Fluxo ali do Trevo da Seta até o caminho do Ribeirão e do Morro das Pedras, lá no final. Mais ciclovias? Ciclovias, a gente, ali no nosso grande problema de ciclovia no Campeche é a Avenida Campeche, né? Por isso que eu tenho esse projeto lá com aquela consultora OAD, para a gente fazer ali a ciclovia, e eles querem fazer isso para a prefeitura. Então isso vai melhorar muito aquela região. E no Campeche, o que a gente puder fazer de ciclovia, cada vez mais tem demanda, porque é uma população que faz muito esporte, gosta muito da bicicleta. A gente tem feito lá, por exemplo, agora os decks de acesso à praia, já fizemos alguns e temos outros para serem feitos. E tem tudo a ver com o Campeche. Olha, muito bom. Mais uma pergunta, e agora essa é acho que a que mais o povo do Campeche pergunta. Emissário, saneamento básico, como está o andamento disso? Bom, vamos lá. Tem uma discussão no Campeche há pelo menos uns 5, 6, 7 anos, se o emissário submarino no Campeche seria a melhor solução ou não. Na época que essa discussão veio à tona, lá atrás, talvez por falta de explicação ou não, a solução ficou empacada, inclusive juridicamente, e não se fez nada. Hoje está se fazendo, a Casan está retomando as obras da estação de tratamento do Rio Tavares, que vai atender toda aquela região do Campeche, que inclusive boa parte dela já tem a rede de esgoto lançada. Esse projeto está no Instituto do Meio Ambiente, no IMA, para licenciamento, e o IMA vai tecnicamente definir qual é a melhor solução. A gente tem que lembrar que sempre que a gente trata o esgoto, sobra no final do processo o efluente. E é o efluente no nível terciário que sai com 98,5% de pureza, o efluente tratado. E agora o que precisa ser discutido ali no Campeche é, na região do sul da ilha, na verdade, né, para onde vai esse efluente. Existia, ou existe ainda, uma ideia inicial de você colocar na Baía Sul e aproveitar as correntes que vão para o sul. Já no passado se discutiu a possibilidade de jogar no Campeche a 2 ou 3 quilômetros da costa. Então isso agora vai ser discutido no projeto lá. A verdade é, não dá para fazer tratamento de esgoto se você não escolher um local para depositar o efluente. Desde que ele seja tratado, eu acho que o importante é fazer a definição e ter todos os riscos e aquilo que vai ser minimizado com os riscos a partir do efluente tratado. O que não dá é a gente ficar nessa discussão eterna enquanto discute jogar o esgoto no riozinho, entendeu? Isso é uma coisa que não se admite mais nos dias atuais, porque por mais que as pessoas do sul da ilha, como em toda a ilha, antes de ter, digamos assim, o esgotamento via rede, todo mundo tem fossa, sumidor, mas mesmo assim ainda tem pessoas irresponsáveis que conectam o seu esgoto na rede pluvial, né? E a rede pluvial, em algum momento, vai sair num curso d'água, em algum momento vai sair no mar. Então, esse é o ponto que a gente está trabalhando. É uma pergunta um pouco fora do contexto. Será que a gente precisa criar uma educação pública para que não façam esse trabalho de jogar dentro da rede fluvial? Claro, isso é uma questão, né, de conscientização, de educação, né, e que as pessoas, é aquela história. E eu costumo falar muito isso aqui na prefeitura. Uma coisa pública não é que seja uma coisa de ninguém, uma coisa pública é uma coisa de todos nós. Então, quando eu coloco um ponto de ônibus novo, zero, e em 2 semanas, em alguns lugares, aquele ponto está todo pichado, você diz assim, poxa, a mesma pessoa que pichou, provavelmente ela vai pegar o ônibus naquele ponto ali em dia de chuva, né? Então, por que a gente não cuida? Ah, mas não, eu quero fazer porque eu quero fazer. Então, isso é uma questão que você tem que ter paciência, tem que persistir. Uma hora o comportamento muda, né? Em muitos lugares do mundo já mudou. Mas é uma questão que passa por educação, passa por uma série de questões. Será que não é uma questão, muitas vezes o ser humano, ele sentindo no bolso, acaba se educando automaticamente? Sim. Será que não há uma boa olhada para isso? Mas hoje em dia a gente vive no Brasil uma situação muito difícil, que é o que se diz não, mas isso aí é uma contravenção, é um crime de pequena monta, então deixa passar.
Só que você vai deixando passar aquelas coisas que são pequenas. E vai aumentando. E vai aumentando, né? E as pessoas vão se acostumando com um pequeno delito, a pequena coisa, e não há como fazer a punição disso tudo. Então, mas eu acho que o importante é o seguinte, a gente mora numa cidade que é uma cidade que vem se desenvolvendo ao longo dos tempos de maneira importante. A gente trabalha muito para incluir as pessoas que estão em regiões mais vulneráveis.